Olá pessoal, tudo certo? Mais uma vez falando sobre os painéis e dessa vez eu vou mostrar o painel então do Cadete Sport depois de limpo, né? Como ele ficou, vocês já estão vendo aí, e um pouquinho sobre a tomada que vai atrás dele, né? Então eu fiz um polimento bem simples da lente, né? Ao vivo, assim, digamos que os riscos parecem ser menores aqui, talvez pela luminosidade, né? Parece que está, né? A gente dá para ver alguns risquinhos assim, né? Mas ao vivo é um pouco menos. A câmera parece que aumenta um pouco mais, né? Como acontece quando a gente às vezes tenta filmar o ruído do motor do carro, né? Na filmagem parece muito maior às vezes, né? Mas então o painel não foi testado ainda, né? Mas do ponto de vista da limpeza e dos marcadores, assim, né, eles estão todos livres, né? E o do combustível, que é o mais problemático, está funcionando bem, né? Ele está bem suave, ele não está completamente solto como é o habitual, né? Mas a outra coisa que eu quero falar é sobre a tomada, então, aqui que vai atrás do painel. Vamos virar aqui. Eu não vou fazer nenhum corte no vídeo, né? Como eu digo sempre, né? Então, aqui, essa tomada, ela é igual para todos os cadetes e monzas, né? Igual no que eu digo é o plug em si, né? O que muda é a ordem dos fios quando o painel é com ou sem contagiros, né? Então, no caso de alguém desmontar pela primeira vez, né? Esses fios já são um pouco mais, por serem velhos, eles são um pouco ressecados, assim, digamos, né? Então não tem um problema lá no chicote do carro de vocês tirarem e ele, por exemplo, virar assim, né? Vocês não saberem qual é o lado. Isso não acontece porque o chicote fica mais ou menos fixo, né? E outra é porque realmente ele não entra ao contrário aqui. Eu não sei se o foco está legal aqui, vamos ajustar o foco. Então, ele não entra de ponta cabeça, digamos assim, né? Essas ranhuras aqui, como vocês conseguem ver, né? Tem um dente aqui e esse outro em cima, eles são de tamanhos diferentes, então só entra em uma posição, certo? Então, quanto a isso, tranquilo. Quando for trocar, né, um painel sem contagiros para esse painel com contagiros, o que algumas vezes eu vejo o pessoal comentar se o plug é igual, então o plug é igual, né, o plástico em si, agora a ordem dos fios é completamente diferente, né? Mas o que o pessoal às vezes faz é como o pessoal fez aqui, né? O pessoal acaba cortando o chicote do carro, né? E acaba invertendo os fios para dar certo nesse painel aqui. Então o chicote da tomada fica todo cortado, né? Então aqui tem uma dicasinha para não fazer isso, né? Quem sabe, sabe, né? Muitos já devem saber, mas outros não. Então deixa eu colocar o painel aqui para o lado. Eu vou colocar o celular também num suporte aqui. Vamos deixar o painel cair. Vou colocar o painel aqui nesse suporte para que eu possa mexer nele, né? Aqui assim. Então, como eu estava falando, né? Deixa eu tirar aqui os óculos também para poder enxergar melhor sem os óculos. Então, o que a gente precisa fazer é mudar a posição desses fios. Não sei agora de memória aqui onde vai cada um, né? Por exemplo, algumas coisas que são fáceis, né? Esse aqui é o negativo, porque é marrom. Esse é o positivo, porque é o preto. Esse azul forte aqui é o da temperatura, né, que eu me lembro. Depois, o que é parecido, se eu não me engano, o do freio de mão e o da injeção eletrônica, eles são azuis com listra branca. Posso estar enganado, mas me parece que tem dois que são muito parecidos, então pode ter
um pouquinho de erro aí, né? Mas qual é a dica, então, para não ter que cortar todo o chicote, né? É tirar esses pininhos daqui, né? E como é que a gente faz? A gente pode pegar aquelas agulhas, né, de costura, aquelas um pouco mais grossas, né? De linha um pouco mais grossa, né? Ou até um clips, peguei um clips aqui, né? Abri uma perninha dele aqui. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui dentro, né? Vocês podem ver que tem um tipo de um quadradinho aqui, né? Esse aqui até está faltando. O painel já veio com esse plug aqui já faltando esse aqui, né? Então, como vocês podem ver, tem um quadradinho aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca essa agulha dentro desse buraquinho aqui, digamos, né? E tenta tirar ele. Aqui eu vou fazer ao vivo, né? Talvez esse meu coisa aqui não seja tão bom, porque a ponta dele não é como agulha, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui que ele acaba saindo. Vamos ver este outro aqui. Opa, pelo lado de trás. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Como ele não tem a ponta de agulha, ele acaba trancando lá dentro. Mas vamos ver aqui se eu consigo fazer com este aqui. E ainda não. Tá este outro aqui. Aqui, pronto. Ó. Demorou um pouquinho porque é ao vivo mesmo, né? Não tem enjambração aqui, né? Então, como vocês podem ver, ele saiu do orifício aqui. Então, isso a gente faz com todos eles, né? Tem que tirar todos eles para colocar. Esse preto aqui talvez venha, né, com certeza vai vir em outro lugar. Então, o que a gente precisa ter é a tabelinha mostrando onde vai cada fio desses, né? O que é, qual a posição deles no painel sem contagiros e qual é a posição no painel com contagiros. Então aí a gente vai trocando essa ordem, né? E depois é só enfiar aqui dentro de novo, né? Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ele tem essa linguetinha aqui, que é a que faz prender dentro do soquete. Então, muitas vezes, quando a gente coloca essa agulha, né, ela pode entortar um pouquinho essa linguetinha para dentro, né? E que depois ele acaba que não fica preso. Vamos fazer aqui. Faz de conta que ele tenha ficado para dentro, né? E a gente vai colocar no novo orifício, digamos, ó. Aí ele ficou solto, certo? Vocês viram que ele não tá prendendo. Eu coloquei, puxei, ele sai fácil. Então o que a gente tem que fazer é vir aqui dentro, né? E colocar essa linguetinha um pouquinho para fora, ó. E daqui ela saiu um pouquinho para fora, né? O que é o que vai prender novamente aqui. A gente vai colocar e pronto, ficou preso, né? Então, essa aqui é uma dica simples, né? Para não ter que cortar todo o painel. Tem duas coisas que devem ser modificadas, né? Que são, digamos assim, que é a diferença principal, né? Talvez, do painel. É que no caso do painel sem contagiros, a luz da injeção, né, que se eu não me engano, posso estar enganado, né, é um azulzinho assim, né, com branco, ela vem direto no plug. Né. No caso do painel com contagiro, ela não vem aqui. Né, ela vai ligada por fora e vai ser posta, deixa eu ver se eu consigo colocar o painel aqui, nessa tomadinha aqui, que é a da injeção eletrônica. Então, ele tem um soquete separado. Então, o fio da injeção eletrônica não entra aqui.
né? Não entra no soquete, ele vai por fora e com um soquete próprio ele vai colocado aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que saber o fio da injeção eletrônica, do plug, né? E fazer um negativo para colocar nesse plugzinho quadrado aqui. Que aí tu tem que ter esse plug quadrado para poder colocar a luz da injeção eletrônica, senão tu não vai conseguir. Então essa é uma dica, né? Então que o fio não vai passar pelo plug, o fio da injeção eletrônica, né? E a outra é que o fio que vai estar sobrando, digamos assim, tu vai utilizar, né? Digamos que esse aqui tenha sido da injeção eletrônica que foi lá para o soquete. Vai sobrar um. Então, esse que vai estar sobrando, que não é nesta posição aqui, né? É só um exemplo, né? Só um exemplo. Aí vai vir o fio para o conta-giros. Aí sim. Então, o que eu fiz no meu carro, né? Então, como eu sei que esse, esse conector aqui, digamos, né? Eu tiro ele, o da injeção eletrônica, certo? Fui lá, tirei. Então, eu não vou utilizar essa ponta aqui para colocar naquele soquete quadradinho, certo? Então, o que eu fiz? Aí sim eu tive que cortar um deles, né? Cortei esse fio da injeção eletrônica, né? Para ter esse pedaço aqui, daqui para frente, claro, né? Para servir como emenda pro contagiros, para a ponte que eu vou fazer lá do motor para o contagiros. Porque não tem como eu, naquele soquete quadradinho, utilizar essa ponta aqui, né? Eu tenho que fazer aqui, cortar, colocar aqueles fêmeas, né? Um conectorzinho fêmea e o outro negativo, então, para colocar no plugzinho quadrado da injeção eletrônica. E o que sobra, eu utilizo então para puxar lá da bobina, pode ser, ou daquela espera, que tem aquele conector verde, né, pertinho da bobina, ou até do módulo de injeção, né. Então eu vou aproveitar esse para colocar no lugar do conta-giros, né. O que eu não tenho, então, como eu falei, é aqui a ordem dos fios no painel sem contagiros e como ele ficaria aqui, né? Eu não estou com isso agora, não pensei em fazer esse vídeo aqui, mas para um futuro acho que é uma boa, né? Se bem que pela internet tem bastante material falando sobre isso. Vocês conseguem o esqueminha aí, né, de onde tem que ser a posição de cada fio. Então, esse foi o vídeo, então, né, com alguma dica bastante simples aí, né, de que não se precisa cortar todo o chicote, vai precisar cortar um deles só, que é o da injeção eletrônica, colocar no plug quadradinho, puxar um negativo para esse plug, para esse soquete, melhor dizendo, quadradinho, né, para pôr no painel, porque ele é independente, e no espaço que vai sobrar, trazer o fio do contagiros, então. Bom, acho que é isso. Se o pessoal tiver alguma dúvida, né, coloque nos comentários aí. Talvez explicando aqui, né, não fique tão claro, né? Mas acho que deu para ter uma ideia do que pode ser feito, né? Porque eu acho uma judiaria, né? Ter que cortar todo o chicote do carro, né? Sendo que a gente precisa cortar um deles só, que é justo da injeção eletrônica. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários e na medida do possível, o que eu conseguir ajudar, eu tô ajudando. Certo, pessoal? Tchau, tchau.